Olá galera, estamos aqui bem cedinho para trazer novamente à tona a discussão sobre o ego. Ou seja, esse bate-papo que faz com que a gente entenda o que é o ego, né? E nós, nos outros programas, nos outros dois programas que eu vou deixar o link aqui embaixo, nós falamos sobre o ego do pobrezinho, que no fundo esconde alguém que arquiteta uma vingança, ou arquiteta dar o pulo do gato, no bote da cobra, né? Ou então, aqui o ego da idade, aquelas pessoas que dizem eu tenho idade, logo sou sábio. E não, na realidade, é uma coisa ligada necessariamente à outra. Porém, lógico que a gente falou que a sabedoria vem com a idade também, lógico. Aqui o ego do bonzinho, daquele que ajuda todo mundo, isso é fundamental, mas quando a gente não usa isso para chamar atenção e achar que todo mundo tem que olhar para a gente como bonzinho, né? Temos também o ego da besta fera, aquela fera dentro de nós que está louca para pular na garganta de um quando não deixam a gente avançar o sinal, ou quando passam à frente na nossa fila, ou quando o cara está com um carro melhor que o nosso, a fera escondida dentro de nós. Ou o ego da religião, da religiosidade, que queremos impor a todo mundo a nossa visão sobre a fé. Só nós temos a verdade, só nós seremos salvos, os outros têm que ir para a fogueira. Ou o ego do coletivo, aquele pai de família, como eu falei, que é capaz de agredir uma mãe ou um filhinho da torcida oponente quando o seu time perde, né? Esse ego é muito interessante. Temos agora, sim, o ego então da sabedoria. É aquele cara que estuda pra caramba e que acredita por estudar que ele tem algo a mais que os outros, que ele é superior. Então, o problema não é estudar, o problema não é você adquirir conhecimento através dos estudos. O problema é quando você se acha mais por isso. O problema é quando você acredita ser melhor que os outros por causa disso. Não. Aí, o que acontece é como você vê aqui, o cara tá morto ali, ó. É uma caveira apoiada sobre os grandes livros do conhecimento dele e uma vela ali em cima apagada. Então é o que acontece quando as pessoas, vaidosamente, por vaidade, querem ser mais que os outros. Ninguém é mais do que ninguém. A gente tem que entender que o ego é necessário para a gente andar na Terra, e é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas não a gente vestir o ego. Eu sou o artista, eu sou o cientista, eu sou o religioso, eu sou o bonzinho, eu sou o mal. Não, isso são escolhas nossas. Nós podemos ser o que a gente quiser, mas a nossa essência divina, o nosso espírito, ele quer voos muito mais altos do que o ego pode dar. O ego é um pombo catando migalhas no chão e o espírito é uma águia pronta a voar a altitudes muito grandes. Temos um outro ego muito interessante, que é o ego da luxúria. Nossa, é capaz de um homem se estimular sexualmente olhando para essa figura. E notem que nem mulher tem dentro, apenas os acessórios. Os acessórios que nos fazem acreditar que aquilo ali é um desejo. Você vê, só tem uma meia calça, um escarpão, uma luva, um corpete, né? uma coisa de bater no cavalo que é associado ao sadomasoquismo, é o batom, olha ali os cílios postiços, a sobrancelha pintada, o cabelo, ou seja, não existe mulher ali dentro. Existe o quê? Uma capa ilusória que gera no homem uma sensação dele ir como animal atrás da fêmea. Então, essa é uma forma de manipulação também do nosso eu superior interno. Como assim? Nos falam que você tem que trabalhar que nem um cavalo de segunda a sábado, não pode ter sonho, não pode ter nada. E aí o que você faz? No final de semana é o dia que eu vou poder fazer alguma coisa. E aí você cede aos impulsos do ego. Quais são os impulsos do ego? Os desejos. E como é assim os desejos? É como se fosse o seguinte, é como se o ego fosse um cavalo e a sua essência divina fosse um cavaleiro montado nesse cavalo. O que aconteceria se o cavaleiro, com princípios de verdade, de justiça, de querer levar a todos uma humanidade melhor,
soltasse as rédeas do cavalo e deixasse o cavalo seguir, o que aconteceria? Quando o cavalo tivesse fome, ele ia lá, o cavalo andava e começava a comer e o cavaleiro lá em cima. Quando o cavalo olhasse para uma égua e se sentisse estimulado sexualmente, ia correr para copular com a égua e o cavaleiro lá em cima. Aí o cavalo está afim de deitar para descansar um pouquinho, aí o cavaleiro lá em cima, o cavalo deitava. Aí o cavaleiro está afim de defecar, né, fazer cocô, e aí o cavaleiro está lá. Qual seria o objetivo da vida desses grupos, do cavaleiro e do cavalo? É seguir os instintos do animal. O ego é o cavalo. O ego é uma escolha nossa. Nós cedermos aos impulsos meramente é perdermos uma existência. Dentro de nós há um cavaleiro louco para assumir as rédeas. Agora, interessante é que o cavaleiro, ele não vive sem o ego, sem o cavalo. Um cavaleiro com aquelas armaduras não dá para andar muito. Ele precisa do cavalo, que é a força do ego, é a força da massa, da carne, da coisa, do que vai morrer, para quê? Para que leve ele para grandes metas, grandes objetivos, grandes conquistas no mundo espiritual. Então, o ego é necessário. O problema é quando o cavaleiro, que é nosso eu interior, se confunde com o cavalo e quer comprar um celular e só quer viver por isso. É quando compra o celular, vocês já repararam? Não, ninguém pode pegar, é meu. Esse celular é meu. Não. Aí fica lá limpando o celular, olhando para o celular. E daqui a 3 meses, 6 meses, o que aconteceu? Nem liga mais para o celular. No começo, não pode emprestar não. Depois, pega aí, pode ligar. Pode jogar aí. E aí é outro objetivo. Agora eu quero aquele outro telefone, ou eu quero aquela calça, ou eu quero aquela bicicleta, ou eu quero aquele carro, ou eu quero aquela mulher, é sempre eu quero. O ego nunca para de querer, porque o ego quer crescer, entendeu? Olha o que aconteceu com aquele cara, o criador da Apple, né? Me falhou a memória aqui dele. Ele foi dar o testemunho dele, acabado, antes de morrer, dentro de um hospital. Se eu soubesse... Ele se perdeu no mundo que nos vendem, de que a gente vai ser feliz. Ninguém vai ser feliz cedendo aos impulsos dos desejos, do ego. Eles são necessários como uma pequena diversão. Agora, viver para isso, viver para chegar ao final de semana, viver para comer, viver para comprar, viver para o sexo, viver para apenas ler, estudar, viver para todas essas coisas, é o limite. Né? Vamos agora a gente tem que usar isso para para uma finalidade muito mais elevada, que é o nosso espírito. E temos também aqui o ego de quem? Olha aqui, cadê o cara? Cadê o cara? O ego do coitadinho, o tadinho dele. Quantas vezes nós ficamos no nosso cantinho, tentando lembrar quando éramos neném. Ai, ninguém olha de mim, ninguém me quer, ninguém me ama. Eu preciso de ajuda, por favor, me ajudem. Gente, tudo bem, a gente passa por momentos que a gente se fragiliza, que a gente, adoece, a pressão está grande, a gente abaixa, pede ajuda, ok. Agora, viver nesse estado, se alimentar das migalhas que os outros dão, querer estar nesse estado, eu estou com a doença aqui, você já reparou, pessoas só falam em doença, só falam em problema, só falam em batida de carro, mataram, o tempo inteiro, gente. Quando alguém chega desse tipo, eu falo, peraí, você falou uma coisa ruim, agora me fala 3 boas. A pessoa chega, se desconcerta, diz que 3 coisas, não quero saber de coisa ruim, deixa lá para fora, me fala 3 coisas boas, a pessoa, aí eu posso te ajudar? Olha só, primeira, você está vivo, agradeça por isso. Segundo, você tem saúde, olha que beleza. Terceiro, você tem uma família, ou você vai construir uma família, ou você está aqui com um curso de desenho, então a gente tem sempre que ver o lado bom da vida. O lado que se você dá um copo de água para alguém com água pela metade, nós temos 2 grupos de pessoas. As pessoas que vivem reclamando, que dizem, está meio vazio. E tem gente que fala, está quase cheio. Está meio vazio, é que o cara só consegue ver o vazio. Ele está vazio por dentro e quer buscar. Mas por quê? Porque ele está preso no ego.
Ele queria ser grande, como os grandes não conseguem, então fica ali, eu quero chamar a atenção de algum jeito. Isso é uma armadilha do ego. O ego engendra o egoísmo, a vaidade, a concupiscência, a luxúria, a necessidade de poder, a luta armada. Tudo nasce pela afirmação do eu. Quando você fala eu, tenha cuidado, pare. Eu falo muitas vezes assim, o Ivan gosta disso, por quê? O Ivan é o ego, eu não sou o Ivan. Nesta vida eu sou o Ivan. Neste momento do espaço eu sou o Ivan, mas dentro de mim existe algo divino que eu tenho que deixar aflorar. Eu não posso simplesmente ceder às necessidades do meu eu, às necessidades do meu ego, às necessidades que vão passar. Todos os desejos são como se fosse você pegar, eu quero aquilo. Aí você vai lá, quando você quase pega, ele some. E agora eu quero o telefone, E aí vem a propaganda, aí você vai lá, pega e perde o sentido. Agora é o Rock in Rio, eu tenho que ir pro Rock in Rio porque tá todo mundo... E aí você compra, agora quando chega no Rock in Rio, foi embora o Rock in Rio. Agora eu tenho que viajar. Aí fica vivendo a viagem antes de... Aí quando acontece a viagem, acabou, aí fica... E cadê? Nunca acaba. Já repararam? É o tempo inteiro trocando um desejo por um desejo. É o cavalo querendo comer, cavalo querendo... E dentro, a essência nossa divina dizendo, cara, quando você vai me deixar eu assumir as rédeas e levar você para os voos altos de uma águia. Você já tinha pensado sobre isso que eu falei? Ajudou você? Então conversa comigo, deixa aqui seu comentário, tem muita gente falando coisa legal pra caramba. Olha só, dá o seu gostei, deixa seu like aqui. Inscreva-se no nosso canal, quem não for inscrito. Compartilhe o nosso vídeo nas suas mídias sociais, Facebook, Instagram, pega aqui, né? Lembrando, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem os outros 2 programas que eu falei muito mais sobre esses 2 tipos de ego, aliás, sobre 6 tipos de egos, que eu não citei tanto nesse programa. E ative a sinetinha, o sininho, para garantir as notificações dos próximos vídeos. Até lá, gente!